Uau, o tempo voa, né? O tempo passa. Esse é o último bloco do nosso programa BH Todo Dia, mas você vai continuar ligado na programação do nosso canal Viver Brasil. Claro que vai, não é? Porque logo depois do nosso BH Todo Dia tem o Saúde e Bem-Estar. O meu querido Fernando Rocha, um beijo pra você. Fernando Rocha, que é cruzeirense, deve estar lá, né, torcendo assim pelo Cruzeiro. Muito bacana mesmo, viu? E o papo de hoje, saúde do cabelo. Então vamos ficar todo mundo ligado, homens e mulheres, viu? Todo mundo aí, todo mundo ligado. Porque faz bem e é bom a gente ficar acompanhando, combinado? Saúde e bem-estar logo depois do nosso BH Todo Dia. E vale lembrar, né, que todos os nossos programas, nossos conteúdos do canal Viver Brasil, eles estão à sua disposição no YouTube. Então você vai lá no YouTube, canal Viver Brasil, e lá você tem dividido por blocos, tudo organizado, todos os nossos programas. Ah, tem um tema que eu gostei. Nossa, o Reviver com a Kênia, eu queria reviver e revisitar aquele programa. Vai lá, procura e você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, né, com quem você quiser. Essa ideia de grade, né, essa coisa fechada e tal, não. A gente trabalha com uma outra ideia aqui, mais aberta, com a sua interação, para que você possa ter liberdade também para conferir os nossos conteúdos na hora que você quiser. Combinado? Volto agora para o meu trono, com os nossos convidados que estão aqui, e já vou chamar de cara a Copa do Mundo, não é? Vamos ver direitinho, vamos mostrar a classificação, né, o grupo que o Brasil caiu. E eu não sei, Júnior, eu tô achando que a imprensa está muito otimista, assim, não é? Otimista tem uns também muito pessimistas, né? Mas quando eu olho, eu acho que assim, você não tem mais essas equipes com a força. Por mais que você tenha que ter um respeito, sim, Suíça é interessante, Camarões, a correria, a Sérvia já foi em outras situações. Já foi melhor, né? Eu acho o seguinte, o Brasil... Esse grupo tá tranquilo, né? Eu também acho. O Brasil se deu bem com dificuldade? Claro que tem. Até aquilo que a gente estava falando do clássico de um jogo, uma Copa são pouquíssimos jogos, tudo muda, mas por tudo que o Brasil tem feito, eu vejo todo mundo, mas tá só aqui na Sul-Americana, é por isso que tá vendo fácil, eu vejo muita gente desmerecendo. Isso. Eu não sou tão fã do Tite, porque ele ficou numa época sem querer trazer a renovação à seleção. Agora, a renovação chegou até ele, né? Não teve muito jeito, e ele conseguiu pegar uma safra de novos meninos aparecendo bem, e os números dele são inegáveis. Quer dizer que ele vai ganhar a Copa? Não. Mas o Brasil entra nessa briga. Agora, vou fazer uma inconfidência. Vou ficar aqui para ver o Fernando Rocha cabelo, que isso me interessa, meu rapaz. Eu gostei, viu? Tem que cuidar do teto. Tamo junto, todo mundo. Sérgio, preciso da sua opinião ali, né? O grupo do Brasil. E aí, o que você tem perspectiva para essa Copa do Mundo? Eu acho que o grupo é formado, né, por seleções sem tradição, né? Esse negócio de camisa aí, eu sempre discuti muito essa história, a camisa pesa e tal, eu sempre falei, gente, os jogadores são diferentes e tal, mas a verdade é que não dá para comparar o nível do futebol brasileiro com nenhum dos três aí, que Suíça, Sérvia e Camarões, né? Eu até vi aí a classificação de Camarões, que foi uma coisa assim, super emocionante no último minuto ali e tal. Mas é sempre aquela correria. São jogadores que têm muito vigor físico, mas não têm a técnica, né? Então, eu acredito que o Brasil aí vai passar fácil, né? Agora o problema é depois, né, Sérgio? A gente sempre ali, da última vez foi a Bélgica, né? Eu não sou Sérgio, nunca fui muito fã de negócio de seleção, não. Meu negócio é o Galo. Entendeu? Eu gosto Se do tiver Atlético, jogador do Galo, a gente torce mais. Eu gosto do Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, Libertadores, eu gosto do Galo. Esse aí, seleção brasileira tem jogo que eu, com toda sinceridade, ou não assisto ou durmo. Você fica até na churrasqueira, né? Copa do Mundo, aí dá pra... Mas essas eliminatórias aí, eu vou te falar com toda sinceridade. A eliminatória foi muito não tem a menor paciência. Eu acho até o seguinte, a coisa mudou muito. Por exemplo, há um ano e pouco a gente falava, Itália, Brasil não tem como encarar a Itália, a grande seleção, já é campeão, já estavam dando a faixa para a Itália. Então a coisa muda muito, é muito dinâmica. Para você ver, a Itália, mais uma vez, futebol mudou uma grande decepção. Então é até difícil. Será que essa seleção desse momento, dessa despedida hoje, que foi assim bacana, os meninos, o Antony, o Bruno, a galera aparecendo, será que vai conseguir chegar e ter esse encaixe lá? E isso serve para todas as outras seleções. Então, às vezes, um período muda muito. Você perde, às vezes, um jogador, uma contusão. A gente já viu jogador de seleção ser perdido lá, aquele Emerson catando no gol e não era dele, e foi cortado. Então, tantas coisas que acontecem. Mas e os times europeus que estão aí, né? A gente tem a Bélgica, a França, a Inglaterra. O Brasil está no mesmo nível deles, hein, Júnior? É difícil a gente saber, porque é o seguinte, sempre ao longo desses anos, e mesmo o Sérgio não gostando, eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, a gente vê só amistoso caça-níquel.
Você não tem amistoso que é teste. Boa. E aqui na América do Sul, acabou que essas eliminatórias, dessa vez você tinha antes o Paraguai com uma força enorme. O próprio Uruguai, né? Celeste, Uruguai. A Argentina, que a gente fala, agora vai a Argentina, e ela nunca vai, e já teve uma geração aí muito boa. Aqui não é um balizador, mas é o que se apresenta. É igual eu falo do Campeonato Mineiro. Ah, mas o Atlético não jogou contra ninguém, não. Contra o Flamengo ele teve bons momentos, mas o que se apresenta é o Mineiro. O que você podia fazer? Você não tinha outro jeito. Então a mesma coisa, o Brasil só tinha na eliminatória essas equipes. É difícil a gente saber. O Brasil evoluiu muito, o Tite trabalha muito isso. Você tem a própria Alemanha, né, que mesmo com reestruturação, com transformações, eu acho que você tem equipes que podem surpreender. Podem. Mas é ainda muito incipiente virar e falar, o Brasil chega e é campeão. Não, o Brasil vai cair na sequência. É difícil, a gente tem que ver talvez até isso aí que você falou, a sequência. Mas de repente essa primeira fase aí, ela que vai mostrar quem veio aqui. Agora é uma Copa maluca, né? Porque no Catar vai ser em novembro, né? Horário, termina dia 18 de dezembro e tal. Isso vai pegar o final de temporada também dos jogadores da Europa, né? É muito diferente, eu não sei. Assim, eu acho que a Copa a gente tinha essa questão de, era meio do ano, dava aquela parada. É muito novo, eu acho que até tem que ver também como que os jogadores vão se adaptar nisso, por mais que você tenha, né? Uma estrutura de clima, de coisa, até nos próprios estádios, todo lá, que é dinheiro demais, é uma loucura aquilo ali. Tem ar-condicionado. Ar-condicionado é um mundo à par mesmo. Mas assim, é muito diferente, eu fico ainda meio na dúvida ainda. Tomara que seja top. Muito bom. A gente está falando de seleção, né? Eu não sei se deu tempo da produção colocar, mas eu queria chamar algumas imagens, né, do Piazza, que é um dos representantes, né, do futebol mineiro na seleção campeã, né, tricampeã do México. E maravilhosa aquela seleção. Então eu queria, né, falar um pouco disso aqui, porque eu não sei, assim, é difícil comparar o futebol, mas a seleção é sensacional, essa geração, né? Quantos caras, camisas 10, você tinha ali naquela seleção? Você tem o Rivelino, o Pelé, Jairzinho, um Piazza que tiveram que colocar ele na zaga para ele jogar, tamanha qualidade que ele tinha, Clodoaldo. Que seleção que encantou. Tostão, que a gente tem que lembrar também, né? O príncipe Tostão. E uma seleção covarde num aspecto, porque uma das sacanagens que aconteceram ao longo da história, com o jogador do Atlético, com o jogador do Cruzeiro, por exemplo, o Marques, no Atlético em algum momento, mas também de Seu Lopes não ter ido nessa Copa. Aí, ó, sabe? falou dele, que sacanagem também. A palavra é essa, me desculpem. É por aí. Sérgio, a seleção de 70? Então, eu ia dizer o seguinte, até determinada época eu tinha, assim, um interesse muito grande por seleção, porque era uma seleção puro sangue que era feita com jogadores daqui. Hoje, com toda sinceridade, tem jogador que quando eu vejo na seleção, esse camarada aí jogou, o cara não jogou no Brasil, ele saiu daqui tão cedo e foi para lá para fora, e aí essa vida corrida, como eu falei, eu sigo o Galo, os campeonatos daqui e tal, mas eu não tenho condição de ficar assistindo todo jogo de Champions League, jogo de... Isso aí eu não tenho condição. Então, eu não tenho... a identificação com a seleção. Antes você ficava esperando a convocação para ver quantos jogadores do Atlético eram convocados. Peraí, Cerezo, Luizinho, não, as pessoas brigavam, Marcelo, né? Reinaldo. Reinaldo não foi, 5 jogadores da seleção e tal. Hoje, você tem quem? O Arana. E olha lá. O nosso goleiro também, o Everson, foi convocado aí. 1, 2, tal. O Hulk que deveria ter sido. Mas, enfim, não é mais como antigamente, né? Então, eu acho que isso tira um pouco da identidade da seleção brasileira, porque o torcedor que acompanha aqui o Campeonato Brasileiro, né, e vê os jogadores e tal, aí de repente, olha, eu até gostaria de um dia ver uma seleção desses, entre aspas, estrangeiros contra uma seleção dos jogadores que jogam no Brasil. Eu tenho quase certeza que o negócio ia ser interessante. Muito bom. O Sérgio falou de injustiças, às vezes, né, um pouco de jogadores que são convocados. Eu queria voltar no Fábio, né, que hoje está no Fluminense. Você acha que o Fábio foi injustiçado e tem algum motivo, João? Foi. O motivo a gente não sabe, é um mistério, né? É possível. Não, eu não sei se foi alguma postura dele lá dentro que desagradou, o que foi, se de repente, num dado momento, com quem era o treinador de goleiro, teve algum embate. Mas foram muitos anos, mudou demais a comissão nada técnica. Mudava, se ele criou um estigma, o que foi, porque assim...
para mim ele foi muito injustiçado, eu não tenho dúvida, ele foi um cara que fez por merecer, era o melhor, não tinha outro, não sei o que aconteceu. Quando eu falo também de Marques, porra, para mim eu sou fã do Marques, tantos outros jogadores que, o próprio Rei, sabe, o Rei, 82, Telê. Aquele corte, né? Pô, muito estranho. aquele corte, esses dias a gente fez uma live lá na Arena do Galo, e o Rei participou solto, maravilhosa live, as coisas que o Rei falou foram de emocionar. Para mim, o Rei é o maior jogador da história do Atlético. O Rei tinha uma torcida à par que ia para lá ver o Rei, Isso. ia ver o Atlético, mas tinha o Cruzeirense que ia ver o Rei, o cara de outro time que ia ver o Rei, o cara do interior. Boa. O Rei era uma coisa à parte. O Rei, para mim, se fosse hoje, ele seria melhor, jogando no Brasil, o melhor do mundo pelo menos umas 2 vezes. O Rei, para mim, é o maior do Galo. Depois eu acho que hoje vem o Hulk, o Ronaldinho pela sua importância, por ter aberto a porta para o Galo, para o mundo. Mas assim, você tem como o Fábio, você tem alguns outros. Eu acho que o seguinte, às vezes é o preço que você paga por estar em Minas. Porque Rio e São Paulo são muito fortes. O que tem de jogador de lobby que é convocado que você fala, não estou entendendo. E assim, os caras daqui, às vezes brilhando, arrebentando, não tem oportunidade. É o preço que a gente paga por estar em Minas, às vezes. Júnior, o Procópio esteve aqui com a gente, figuraça, né? Muito bacana, assim, o jeito, né, do Procópio. E ele falou assim, que ele viu 3, né, Pelé, maior de todos, mas 2 jogadores geniais, craques, diferentes dos outros todos, Reinaldo e Tostão. Você concorda com o Procópio? O Tostão eu vi um pouco menos, isso. Tá? Eu vi muito acompanhando a carreira dele depois. Mas o Reinaldo, cara, assim, Reinaldo foi algo de uma genialidade. Muita gente fala, eu fiz essa pergunta para o Rei e coloquei para ele, eu falei, Rei, hoje um cabeça de bagre dá uma cavadinha, o mundo para. Nossa, deu uma cavadinha. Gente, você sabe disso. Isso aí é todo domingo, pá, o Rei de cavadinha. E aí o que o Rei com a sua inteligência fala que poucas pessoas falam? Claro que eu vou dar a cavadinha no jogador. O goleiro vem por onde? Ele vem por baixo. Eu dou por cima. É a saída do goleiro. Você já viu o goleiro sair assim? Não sai. O goleiro sai por baixo. Então um garoto, 15, 16 simples, né? anos, parece simples, ele já teve essa inteligência matemática de entender isso. O que o Rei fazia, chapeuzinho para cá, para lá, ele tornava o futebol de uma simplicidade que você falava, eu faço isso também. Porque é simples demais. Então, assim, o Rei, para mim, é algo que... E o Tostão, claro, a gente tem que reconhecer, porque estava lá na seleção de 70. E foi também da mesma forma no improviso. Ele saiu da dele para fazer. E a visão e a inteligência dele. Não é? Eu vou fazer o que o Evaldo faz no Cruzeiro. Ele teve a leitura, o entendimento, se inspirou num cara e eu vou fazer essa função na seleção. Então, da mesma forma, a inteligência do Rei, o Tostão também teve isso. E ainda assim, eu acho que ele foi um pouco mais completo que o Evaldo, porque ele também buscava, ele dialogava, ele conseguia não baixar o nível, a qualidade com aquela turma, com o Pelé. Ele estava dialogando com o Pelé. E se você pega, às vezes, um cara, ele pode puxar para baixo se ele não tem aquele mesmo patamar. Um jogador como Reinaldo e Tostão não é fácil, não. Então, o Tostão eu não vi tanto, mas a gente sabe do valor. Agora, o Rei é mágico. O Rei, para mim, Legal demais. Nós temos aí uma proposta de se criar uma liga, né? Até o Ronaldo está falando muito disso e tal. Vocês são a favor? O que vocês acham disso, assim? Começar aí com o Sérgio. Eu sou totalmente a favor, né? Eu acho que se você for olhar, né, o futebol inglês, né, deu um salto a partir do momento em que foi criado lá a Liga Inglesa, Liga dos Clubes, né, a mesma coisa, a La Liga na Espanha e assim por diante. Eu acredito que os clubes, né, eles precisam sentar. Aqui o Brasil, eu durante muito tempo, inclusive, fui, né, da Comissão Nacional de Clubes, que eram 4 presidentes, o Gagliotti do Palmeiras, era o presidente do Grêmio, o Mário do Fluminense, e tinha mais um. E a gente discutia muito o futebol ali com a CBF, né? Mas é aquela tal história, a CBF nunca quis soltar ali, largar o osso, né? Eu acho que o momento é muito propício, há uma fragilidade, ocorreu ali uma série de problemas envolvendo a direção da CBF, isso, exatamente. E os clubes deram uma crescida também nisso, e eu acredito que assim, a CBF
tem o torneio dela para organizar, que é a Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro deveria ser pela Liga, porque a Liga, quando você negocia, é a mesma coisa, você vai comprar um produto, você compra no atacado, você consegue fazer um bom negócio. Um bom negócio. Se você vai no varejinho, você vai comprar mais caro, né? Então, perfeito. Qual é o interesse da televisão? Negociar clube a clube, porque aí ela vai apertando e o clube vai ali. Mas quando você chega com um pacote para a televisão, fala assim, olha, você para ter o campeonato, você vai pagar tanto, o produto é esse preço. Ah, não, isso eu não pago, não tem problema, não, tem outro aqui que tem interesse e tal. Então você consegue fazer uma negociação do campeonato em condições financeiras muito melhores, vender para fora, e tem aí streaming hoje, está cheio de novidades tecnológicas que você vai fazer com que esse campeonato, então, se traduz em dinheiro, né? E isso vá para os clubes. Os clubes estão quase todos eles falidos. E a CBF está rica. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí, não é? Quer dizer, então, nós que estamos ali que no dia a dia do clube, que fazemos futebol, que pagamos os artistas caro para poder estar ali em campo, etc e tal, estamos aí passando um aperto danado. E a CBF, que basicamente só vai. Os clubes podem se reunir, criar, assim, um grupo de executivos para organizar e distribuir uma quantidade muito maior de dinheiro, sem passar pela CBF, fazendo com que os clubes se viabilizem, né? Então, esse é o caminho para a recuperação do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. A criação da Liga, na minha opinião, é a grande solução para a recuperação financeira dos clubes. E que haja uma meritocracia, uma divisão, tipo uma pontuação, ou seja, quem compra mais o pay-per-view, quem está com a torcida mais ativa num determinado aspecto, a grandeza do clube, que possa ser feito um ranqueamento para tudo, para a gente acabar com esse favorecimento, por exemplo, de Flamengo, de Clube de São Paulo, de Clube de Rio. Sim. O marketing aí, esportivo, né? sim, o marketing esportivo é tão pouco explorado ainda no Brasil. Você vai no futebol americano, Boa. no intervalo, é um show, vende, para. Aqui não é feito isso. A NBA, né? Vai chamar o VAR, transforme aquilo num momento. Faça um show naquilo, venda um produto naquilo. É um momento, você falou do streaming, um momento aí você tem aí 30, 40 segundos para você entrar no celular e concorrer a alguma coisa. Patrocínio de quem? Cadê isso? Não é explorado. E, ao mesmo tempo, também é o seguinte, que a questão da arbitragem não esteja na mão dessa liga, seja separado. E sejam profissionais. Que sejam profissionais, que haja uma profissionalização que ganhe. Eu acho até que o árbitro ele até ganha mas de modo geral, para que haja uma coisa melhor e mais, você falou... Ser profissional. Porque o cara, ele é motorista de táxi, ele é professor na academia, ele de repente, eles fazem funções, contador... E tá lá, não dá, é difícil. Então tem que ter essa profissionalização e assim, a CBF cuidando da seleção, que já é uma loucura. Ela não atende as federações como poderia, as federações também não valorizam os clubes do interior como poderia, porque o que acontece no nosso futebol? Enquanto não se criar um calendário e mudar o formato de um regional, como? Pega e faz um regional por mais tempo, para que você crie identidade no interior, porque hoje você contrata jogador pistoleiro de aluguel. Ele vem, fica 3 meses e vai embora. Você não forma o torcedor, você não fomenta o menino para jogar bola, porque ele concorre com outras coisas. Então precisa mudar, Elias, muita coisa, que essa liga seja a solução. Então você não é desfavorável a um campeonato regional? Né? Não, eu só acho o seguinte, tinha que encontrar um outro formato. Atlético e Cruzeiro, por exemplo, falando da nossa realidade, até o América que entrasse em outra situação, mas o regional fosse durante um ano inteiro, para você fomentar. Ademir veio da Patrocinense. E o Ademir, eu falo com muita liberdade, que o primeiro jogo que eu vi dele contra o América no Independência, eu falei, esse cara aí, Cruzeiro, Atlético e América, tem que olhar. Eu vi isso nele. O Ademir era um cara... E precisou aprimorar a parte física, precisou ganhar maturidade, ganhou demais. Hoje é um cara que não é qualquer clube que tem o Ademir no banco, tá? E briga até por titularidade. Você não vê mais Ademir sendo revelado. Olha aqui, Montes Claros, Uberaba, quantos lugares, Juiz de Fora, que nós temos de uma riqueza. Isso tudo está encolhido. Porque o campeonato, eu estou falando aqui de Minas, como em outros estados, ele não é propício para você fomentar o esporte, para você incentivar o futebol, infelizmente. O que você acha do Campeonato Mineiro? Eu acho que eu divijo um pouquinho aqui do Júnior. Sim, mas sem problema. Eu acho que assim,
eu sou mais favorável àqueles torneios Sul-Minas, Sim, não, eu São tô com Paulo você, e tal, entendeu? Pois é, então pronto. Mas acho que tem que ter, sim, o nosso futebol aqui do estadual, exatamente para dar oportunidade aí. Deixa o estadual para os menores. O problema todo é que, assim, os clubes que participam do regional, eles não vão buscar novos talentos, não se aproveita a juventude. Ele vai buscar jogadores já rodados aí, verdade. Que ficam ali 3 meses, então para ele tentar se sustentar mais um ano no campeonato e conseguir ali uma verbinha que é aquela que faz com que ele continue respirando sob aparelhos e tudo mais. Quer dizer, é uma situação muito complicada, né? A gente vê aí o estado do gramado é muito ruim, é tudo muito complicado, né? Então, eu acho que... mas só que existe uma política, né? Que é essa política que vem de CBF, federações e tal, que aí tem que manter as ligas e aí tem toda uma política aí, não vou entrar nesses detalhes aí, mas que do jeito que tá, não dá, né, Sérgio? Exato. Não. Assim não dá. O dinheiro tá com eles não liberam, gente. É complicado você pegar um time como, por exemplo, do Atlético, né, que tem um plantel caríssimo, uma folha de pagamento altíssima, né, e aí você vai e coloca esses jogadores para jogar lá no campo da URT. Muito ruim. Não estou falando mal da URT, não. Mas é perigoso até para os próprios jogadores da URT. Financeira. Eu sei que eles estavam até pensando em negociar o campo deles lá. Então, como você acha que eles vão manter o gramado numa situação mínima dos jogadores ali do aí quebra um pé, torce. É complicado. Eu acho que foi contra o Pouso, o Atlético lá, onde que estava sentado o Turco e os jogadores, porque não tinha banco, em cadeira de boteco. Exatamente. Gente, isso para mim é absurdo. Né? É demais isso. É inconcebível. Né? A federação, uma época, apoiou um projeto que era para a cada ano melhorar 2, 3 campos. Gente, as federações estão com dinheiro, a CBF está com dinheiro, precisa abrir e criar um projeto junto a empresários locais, junto às prefeituras, porque o esporte é saúde. Para cada dólar que você gasta no turismo, para cada dólar que você gasta na saúde, você gera uma economia de 3, porque você está ali no esporte, você economiza 3 na saúde. Gente, nós temos que incentivar o esporte de todas as formas. Então, tem que abrir a torneira lá em cima, tem que abrir aqui e criar um projeto para os estados e para as cidades. O futebol ainda é uma forma da inserção social. Não tem como, isso é inegável. Aquele cara que está ali de baixo. E é importante. Ele cresce. Exemplo, o Atlético, né? Eu acho que é importante essa regionalização, é importante. O que tem que dar condições, entendeu? Eu não estou falando assim, você é. Não. Mas tem que ter bons estádios, bons campos, tem que ter uma estrutura bacana e tudo mais. Mas tem respeito à cidade do interior, né? As pessoas do interior. Um clube, por exemplo, o Atlético vai a Valadares. Gente, é um evento. É um evento, entendeu? E lá é lotado de atleticanos apaixonados, cuja oportunidade de ver o Atlético jogando é aquela. Ele não tem como vir aqui, muitas vezes, para ir no Mineirão no jogo. Então, a gente tem que ir até a gente vê torcedores no sol, na chuva, isso tem que acontecer. E é um cliente, né? E em especial em Minas Gerais, né? Porque essa é uma história antiga, que vem desde o tempo dos rádios, né? Da Rádio Globo, da Rádio Nacional, que pegava no sul de Minas, que pegava na Zona da Mata, que fez com que os clubes do Rio e de São Paulo penetrassem mais aqui no Triângulo Mineiro. E hoje não, hoje a gente tem que... Né, o Atlético, ele tem, eu falo do Atlético basicamente, porque é onde... Né, eu gosto mas de falar o Cruzeiro e o América também. O Atlético tá tomando uma dimensão maior nacional. O Atlético era muito concentrado do Atlético aqui na região metropolitana. Hoje a gente já vê que o estado de Minas Gerais, o Atlético já está entrando bem forte também no interior de Minas. E quando você começa a ficar sempre na ponta da tabela, então o Atlético hoje já tem muita torcida em São Paulo, no Sul e tal. A gente, para equilibrar esse período, isso aí são gerações e gerações, né, que o pai era flamenguista. Por que o Flamengo, quando chega lá no Nordeste, tem aquela quantidade de torcedor? Porque a mídia passava jogo também. Só passava o rádio, pegava o jogo do Campeonato Carioca, do Campeonato... Isso então mesmo. A gente... com o tempo isso aí vai mudar, entendeu? E é por isso que eu digo para você, eu tenho absoluta certeza que eu estou dizendo aqui, o Atlético, do jeito que as coisas estão indo, o Atlético vai estar ali sempre entre os 3, 4 maiores times do campeonato do Brasil. Eu acho que da América até. E com o estádio aí, então, nem se fala, né? Eu acho que nós conseguimos fazer essa virada no momento mais oportuno e é cada vez mais difícil você
no caso lá do nosso ex, recuperar esse terreno perdido. É bem complicado. Tá bom. Deixa eu aproveitar, né? Nós falamos que, né, foi bem interessante o que o Sérgio falou, quando o Atlético chega para jogar no interior, o Cruzeiro, né? É um evento dentro da cidade. E a gente, né, hoje é sexta-feira, vamos ter o evento do jogo, mas temos outros eventos aqui e sexta-feira é dia da nossa agenda cultural. Então, maestro, solta a agenda aí pra gente. Neste fim de semana, os eventos em BH são: Leonardo e Raça Negra cantam juntos em BH nesta sexta-feira. O show acontece no Expo Minas. A classificação do show é de 18 anos. Você jogou fora o amor. E Caetano Veloso estreia a turnê nacional de Meu Coco, na capital mineira. O artista estará no Palácio das Artes hoje, no sábado, e tem show extra no domingo. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Palácio das Artes e pelo site eventim.com.br. O que você não... O Zé Ramalho. E pela primeira vez em Belo Horizonte, o Sorriso Maroto e Dilcinho cantam juntos no Expo Minas, neste sábado, a partir das 8 horas da noite. Fácil pra você dizer pra não ouvir meu sentimento, é fácil por... Já o grupo artístico Cultura do Gueto apresenta o espetáculo Exit, Coreografia da Recusa. A resistência reivindica outros modos de vida. E para terminar, o humorista Kleber Rosa vai fazer você rir muito no Cine Teatro Brasil Valorec com o espetáculo Noi que é Pobre. Acaba a música, você não entendeu nada, você não sabe o que tem a ver o sonho com a areia quente da praia. Muito bem, muito bem. Várias opções para vocês, né? E temos também a opção do jogo amanhã às 4h30 da tarde no Mineirão com torcida, né, meio a meio. Gente, nós estamos chegando ao final. Então, primeiro, Júnior, queria agradecer a sua presença. Prazer revê-lo, viu? Eu que agradeço, uma alegria enorme de reencontrar. Você é um cara, um dos reis da comunicação. Não, tamo Por isso junto, que você fala, trabalhando. você é um cara extraordinário, baita comunicador. A gente sempre aprende estando aqui com você. Muito legal todo esse projeto. Muita satisfação estar aqui ao lado do presidente. A gente sabe da missão que ele fez com muita competência. Obrigado. Então, muito legal, estou muito feliz de estar aqui e fazer um convite. Canal Júnior Brasil no YouTube, você pode ir lá nas minhas redes sociais, no Instagram Júnior Brasil Real, tem lá o link, no Twitter Júnior Brasil, no Facebook, aí você vai acompanhar sempre com vídeos diários. Valeu demais, muito bom. Obrigado. Sérgio, prazer tê-lo aqui conosco, as portas estão abertas e parabéns, viu? Obrigado, Elias. Eu vou também reforçar tudo que o Júnior disse, né, a respeito da sua simpatia, né? Você é um grande comunicador, foi um prazer estar aqui do lado do Júnior, um comentarista assim que eu sempre gostei demais de ouvir, acho que extremamente preparado aí, né? E eu tenho absoluta certeza aí que o canal dele aí vai estar bombando aí. Boa. Enfim, para toda a torcida estar acompanhando, né? Eu convoco a turma toda aí para isso. Obrigado mesmo. E o recado que eu quero deixar é basicamente de muita confiança, né, no time do Atlético esse ano. Acredito que o Atlético vai estar disputando aí, né, na cabeça todos os títulos importantes, né, e que a vitória venha amanhã, mas que principalmente seja debaixo de um clima de muita paz, de tranquilidade, que as pessoas entendam, né, que o futebol é ali dentro das 4 linhas, que é legal você estar ali, zoar com a outra torcida, mas sempre com tem um todo limite, respeito. Né? Civilizatório, né? Exatamente, né? Obrigado, viu, Sérgio? Muito bom. Parabéns, viu? Parabéns mesmo pela sua coragem. Bom, gente, chegamos ao final do nosso programa. A gente deseja a todos um ótimo final de semana, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.